Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal sobre a saúde da coluna vertebral. Eu sou Elano Ponte, sou neurocirurgião e hoje nós estamos aqui para falar sobre a estenose da coluna cervical. O que é a estenose da coluna cervical? Nada mais é que o estreitamento do canal que passa por dentro da coluna, aonde passa a medula, que é aquilo que sai do nosso cérebro e leva todos os comandos para os braços e para as pernas. Na região cervical, eu vou pedir para o nosso editor colocar aqui, a gente tem um canal que fica localizado entre as vértebras, por onde passa a medula. Vocês vão ver que a gente tem os quadradinhos, que são as vértebras. Logo atrás, uma linha branca, que é um líquido que fica ao redor da medula. A medula, que é essa linha mais escura, que se continua lá em cima com o cérebro. Atrás, uma outra linha branca. E logo atrás, os processos que chamamos de processos espinhosos, que são exatamente essas pontas que nós sentimos quando pegamos aqui na parte de trás da coluna. O que acontece na estenose é que por processos degenerativos, por desgastes da nossa coluna, esses discos vão perdendo altura e vão ficando mais apaulados, estreitando o espaço por onde passa a medula. E esse espaço mais apertado por si só não é o problema. O problema é quando essa medula começa a ficar mais apertada e isso faz com que ela não consiga mais receber a quantidade adequada de sangue. Isso começa a gerar uma outra condição que chamamos de mielopatia cervical. Mielopatia nada mais é do que uma doença da medula. E o que é essa mielopatia? Quais são os sintomas dela? A mielopatia, normalmente, ela é sentida, o paciente reclama de uma queixa de dificuldade para segurar objetos com as mãos, dor, dormência na região dos braços, pode acontecer nas pernas também, dificuldade para manter o equilíbrio, dificuldade para caminhar. E isso tende a ter uma piora progressiva. À medida que o tempo vai passando, o paciente vai piorando. E essa piora, na mielopatia, ela pode acontecer de três formas. Ou, primeiro, de uma forma brusca, súbita, em que aquele paciente sofre algum tipo de trauma e por aquela medula já está mais apertada, ele faz com que ele tenha perda de força nos quatro membros. Pode acontecer de uma forma que a gente chama em degraus, em que aquele paciente piora um pouquinho, começa a ter umas dificuldades para segurar algumas coisas, começa a sentir umas dormências, passa meses daquela forma, e em um determinado dia ele acorda e já está um pouquinho pior. E aí passa mais semanas a meses daquela forma, e depois de uma determinada quantidade de tempo piora novamente. Ou vai piorando gradativamente dia após dia. E como que a gente vai fazer o diagnóstico da mielopatia? Primeiramente, o diagnóstico da mielopatia é clínico. A gente tem que avaliar aquele nosso paciente e já no consultório a gente consegue falar se ele tem ou não uma mielopatia pelos sinais do exame. A gente vai conversar, vai saber exatamente o que você sente, as dores, a dificuldade de movimento que a gente já falou e vai fazer um exame físico, avaliar a força nos braços, nas pernas, o quanto aquela dor, o quanto aquela limitação de força está limitando o seu dia a dia e a partir disso determinar quais serão os melhores exames para a gente definir aonde ocorre essa estenose, esse estreitamento, e se ele é o suficiente para causar essa mielopatia. Uma vez realizado o diagnóstico da estenose, nós definiremos qual será o melhor tratamento. Se nós temos um caso de estenose em que nós não temos uma mielopatia estabelecida, muito provavelmente esse paciente não irá precisar de nenhum tratamento específico, apenas aquela prevenção da dor na região da cervical, com fortalecimento da musculatura paravertebral na região da coluna, com a prática de atividades físicas regulares, com a ênfase no fortalecimento dessa musculatura. Se o paciente tiver um grau de estenose que não justifique, que não seja suficiente para causar a mielopatia, o tratamento dele consistirá apenas em medidas conservadoras, com fisioterapia para ajudar a fortalecer essa musculatura que está ao redor da coluna cervical e algumas medicações analgésicas ou anti-inflamatórias para ajudar naquele quadro inicial. Nos casos mais graves, em que temos compressões maiores na região da medula cervical, aí sim podemos partir para o tratamento cirúrgico, principalmente naqueles casos de mielopatia mais grave. Uma coisa importante a ser esclarecida é que em casos de estenose em que já temos a mielopatia, o propósito da cirurgia, a intenção da cirurgia não é promover uma melhora a ponto do paciente voltar a ser exatamente igual ao que era antes. O que sabemos de estudos é que, na maioria das vezes, o que a cirurgia faz é interromper a progressão daquela doença, fazer com que ele deixe de piorar a partir daquele momento. Porém, o que vemos na prática não é bem isso. Alguns pacientes relatam sim para a gente uma grande melhora, principalmente dos quadros de dor, e alguns uma melhora da marcha. Partindo dessa informação, é importante ressaltar que quanto mais precoce for realizado o diagnóstico,
melhor será o resultado do seu tratamento. Portanto, a partir do momento em que você começa a sentir uma dor na região cervical persistente, que não melhora com medicações analgésicas que eu sei que você usa ali todo dia, a partir do momento que começou a sentir qualquer dorzinha, o ideal é procurar um neurocirurgião para avaliar o diagnóstico da sua dor e o melhor tratamento. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que vive reclamando de dor no pescoço. Até mais!